Olá, meus queridos do Vou Passar, tudo beleza? Bom, nós continuamos aí conquistando etapas, completando aí todo o programa de microeconomia, o concurso é o concurso do Banco Central. Obviamente que esse assunto, ou estes assuntos do programa, podem ser aproveitados sim para outros concursos, como por exemplo o ISS, o ICMS de São Paulo, pessoal pedindo aulas de micro. Então, que bom, né? Que bom que agora vocês já podem aí aproveitar também, além do curso de macro, o curso de micro para os concursos de vocês. Nós, na última aula, falávamos sobre teoria da produção. Bom, a nova etapa, continuamos ainda com a teoria da firma, só que agora o assunto é teoria dos custos. Ora, se você vem me acompanhando aula após aula, você sabe que gradativamente nós temos conquistado um conhecimento necessário para resolvermos questões de concurso. Obviamente que você ganhará também a sua lá no seu certame do Banco Central. Lembre-se que a banca é a Sesgran Rio. Muito bem. Teoria dos custos. Imagine comigo o seguinte. Desde as primeiras aulas que nós falávamos sobre teoria da produção, teoria da firma de uma maneira geral, quando nós falávamos sobre os empresários, nós sempre chegamos à conclusão, desde o início desse curso, que eles são maximizadores de lucro, ou seja, eles desejam sempre aumentar o seu lucro. Também nós vimos uma fórmula de lucro, que significa receita total menos o custo total. Nas últimas videoaulas, nós também falamos que a receita é fruto do produto entre preço e quantidade vendida. Sendo assim, para que o lucro seja maximizado, existem duas possibilidades. Ou o empresário encontra uma maneira de aumentar a sua receita, e nós vimos que ele sempre vai tentar isso baseado na teoria da elasticidade. Quanto mais essencial for o bem que ele produz e oferece no mercado, e também ele poderá ainda dispor de redução de custos. Para que os custos possam ser reduzidos, é importante que o empresário entenda o comportamento desses custos, ou seja, como os custos totais eles são compostos. Ora, assim como na minha vida e na sua, para uma empresa vale a mesma ideia. Imagine o seguinte, nós temos custos, tanto os chamados custos fixos, quanto custos variáveis para viver. Por exemplo, para você continuar assistindo às aulas eu vou passar, eu imagino que você seja um aluno VIP nosso. Sendo assim, é um custo fixo mensal seu pagar aí a sua mensalidade de aluno VIP do eu vou passar. Ora, significa que todo mês você já tem aquela conta certa. Contas como água, despesas como água, luz, telefone, também são despesas fixas, plano de saúde, são despesas fixas, que quando você pega a sua dotação salarial ou a sua remuneração, você sempre já sabe que uma parte é destinada para prestações fixas. Para quem, no caso, paga ainda prestações da casa ou do carro, são vencimentos, prestações fixas, e isso compõe exatamente o seu custo fixo. Ora, mas ninguém é de ferro. E digamos que no final de semana você queira sair para dar aquela relaxada, sair com o esposo, com a namorada, com os amigos, com as amigas, e aí você vai gastar um pouquinho a mais para ter aquele momento de lazer com os amigos, vai à praia, vai ao cinema. Bom, esses são os chamados custos variáveis. Eles não são obrigatórios, mas eles compõem sim a sua planilha de custos. Depende aí do quanto você gasta, ou do quanto você pretende gastar com lazer. Muito bem, mas eu vou voltar aí um pouquinho a fita para o que eu falei no começo. Por exemplo, gastos como energia. Gastos como energia, você sabe que todo mês você terá um gasto de energia. Você só não sabe o valor que você vai pagar por isso, porque dependerá do seu consumo de quilowatts-hora. Ora, significa que esse também ele tem uma estrutura de custo variável. É um custo que existe, mas depende do seu consumo. Da mesma forma são para as empresas. Os custos variáveis são aqueles que dependem do consumo dela. Ou seja, quanto mais as empresas produzirem, quanto mais tempo as máquinas passarem funcionando, maior será o gasto delas com energia. Isso significa que quanto mais é gasto na produção, quanto mais se utiliza esse recurso para produzir, maior será aquele custo no final do período, no nosso caso, no final do mês, ok? Então, nós temos a ideia de custos fixos e custos variáveis. O que são custos fixos? Pense, por exemplo, no seu plano de saúde. Esse sim é um custo fixo, não varia dependendo do seu consumo.
Obviamente, eu estou partindo de um plano pré-fixado, no qual existem as operadoras que prestam esse serviço de saúde, elas têm vários planos. Tem uns que dizem o seguinte: ora, você vai pagar 50% do valor do plano e 50% é a partir das utilizações, ou idas ao médico, ou realização de exames que você faz. Aí seria uma parte do seu custo, ele é variável. Eu estou falando dos planos de saúde que já tem o valor fixo. Por exemplo, o meu um exemplo típico disso. Eu pago um valor fixo todo mês para utilizar serviços de saúde, que graças a Deus não tenho utilizado. Espero que você também não. Vamos com muita saúde para conseguir alcançarmos nosso objetivo. Pois bem, existem então, vocês já chegaram à conclusão na casa de vocês, que existe a questão do custo fixo e do custo variável. Então, repetindo, custo fixo é aquele que todo mês você vai pagar uma parcela fixa. Pense aí na prestação do seu carro, na prestação da sua casa, pense também no seu plano de saúde. Tem uma parte que é variável. Pense aí no seu consumo de água, no seu consumo de luz, no seu consumo e nas suas saídas ao cinema. Eu gosto muito de pensar nisso, na saída ao cinema e na sua prestação do carro. Fica fácil para você imaginar a diferença entre custo fixo e custo variável. Significa, então, que o seu custo total, no final do mês, é a soma de todos os seus custos fixos e todos os seus custos variáveis. Ficou fácil para você entender? Então, significa que para uma empresa, o custo total dela no final do período, lembre-se, em economia, todos os conceitos são baseados em determinados lapsos temporais ou períodos de tempo. No caso, eu estou trabalhando com um dado mensal. Significa que o custo total mensal de uma empresa é exatamente a soma dos seus custos fixos naquele período e dos seus custos variáveis naquele período. Pois bem, chegou a hora então de você me acompanhar e nós tratarmos disso na lousa. Custos de produção. Então, nós veremos o comportamento dos custos de produção de uma firma associado à produção de um determinado volume de bem. Então, a questão para a empresa dos custos depende de volume de produção. Porque nós sabemos que se for produzido mais, é gasto mais energia, mais água, é pago hora extra aos funcionários, então você tem um aumento de custos. Então você vincula a produção, ou seja, o volume produzido de determinado bem, exatamente a estrutura de custos dela. Bom, novamente nós vamos ter um outro probleminha. É a questão da diferença entre o que seria custo fixo, custo variável, nós já entendemos, e agora ficou longo prazo e curto prazo. A diferença do que seria curto e o que seria longo prazo. Então, me acompanha no seguinte, da mesma forma que existia para a teoria da produção, também vai existir para a teoria dos custos. No nosso caso, então, quando nós temos curto prazo, significa que pelo menos um dos fatores de produção é fixo. Já no longo prazo, tudo é possível, o mar é azul e inúmeras são as possibilidades. Não existem fatores fixos de produção, ok? Sendo assim, você já deve ter me acompanhado na ideia que é exatamente a seguinte. Longo prazo, tudo é possível, nada limita a sua estrutura de custos. Curto prazo, pelo menos um dos fatores de produção é fixo. Vamos continuar então? Bom, assim, no curto prazo, como pelo menos um dos fatores de produção é fixo, o custo total da firma, que eu vou representar aqui pela siglazinha CT, será composto exatamente pela soma do custo associado à utilização do fator de produção fixo, ou seja, o custo fixo, e o custo associado à utilização do fator de produção variável, que é o chamado custo variável. Sendo assim, nós compomos o nosso custo total da seguinte forma. O custo total é o custo fixo mais o custo variável. Pois bem, Kilvia, então vamos entender um pouco mais sobre custo fixo e custo variável. É como se nós tivéssemos graficamente a noção de custo fixo e custo variável é essa. Imagine o seguinte, nós sempre partimos de o custo fixo, como o próprio nome está dizendo, ele é invariável, ele não muda. E nós já partimos exatamente do custo fixo. Ou seja, quando você pega o seu salário, você sabe que já existe uma parte destinada aí ao pagamento do aluguel ou pagamento da prestação do seu apartamento, da sua casa, ao pagamento do seu carro, as prestações do carro,
o seu plano de saúde. São alguns dos custos fixos. E aí eu vou considerá-los constantes durante todo o período. Sendo assim, o custo fixo não muda durante todo o período observado. Da mesma forma, o custo variável. O custo variável, já ele depende da sua utilização, do quanto você utiliza desse fator. Significa que se você não sair, não for ao cinema com seus amigos, se você não for à praia, se você não vai se divertir, você vai ficar só em casa estudando e utilizando, pagando água, luz, telefone é um valor fixo. Se tudo para você é um valor fixo, se não existir produção, vamos pensar numa empresa, se ela não produzir nada, para 0 quantidades produzidas, vai haver um custo fixo, mas não vai haver custo variável. Deixa eu tentar esclarecer para você essa ideia. Mesmo que a empresa não produza nada, que no caso 0 de produção, se uma empresa não produzir nada, ainda assim ela terá que arcar com salário dos funcionários, vai ter que pagar o salário mínimo dos vigias, de todos aqueles que estão trabalhando na produção, ou que estão parados na produção, dado que não há produção, mas terá que ser pago o vigia, terá que ser pago o aluguel, lembre-se, gente, fator terra remuneração é aluguel. Então, ainda que não se produza nada, é necessário se pagar aluguel, é necessário se pagar salário e também existe aí a reposição de peças, de máquinas que estão paradas, né? Nós sabemos aí, lá da contabilidade, que os bens, eles se depreciam. As máquinas e equipamentos, eles se depreciam ao longo do tempo. Então, por não utilizar, ainda assim eles perderão valor. Sendo assim, isso são tipos de custos variáveis. Bom, aliás, custos fixos, desculpa. Mas voltando aqui à questão do custo variável. Se não se produz, não se tem custo variável. No entanto, em termos totais, já se parte de um custo total no valor igual do custo fixo. Nós temos que o custo total é igual a custo fixo mais custo variável. Nós partimos aqui que o custo fixo é 60. Ou seja, se não for produzido nada e tivermos um custo fixo de 60, significa que o custo total da empresa no final do período será de 60 unidades monetárias. A partir do primeiro custo, nós observamos que o custo variável, quando se aumenta a produção, vai assumir esse comportamento aqui, o custo variável, e o custo total acompanhará exatamente o comportamento do custo variável. Obviamente que distanciando-se desse, observe aqui, olha, o custo total terá o mesmo comportamento do custo variável. Distanciando-se dele, exatamente o valor do custo fixo. Ou seja, repetindo, o custo total terá o mesmo comportamento do custo variável. E se a diferenciação dos custos, melhor dizendo, do custo total para o custo variável é exatamente o valor observado do custo fixo. Pois bem, então, que fique aí bem entendido para vocês a diferença entre custo fixo, custo variável e custo total. Lembrando para vocês, então, a relação será o custo, seja ele total, fixo ou variável, a relação é custo com quantidade produzida. Então, nós temos que, para o custo fixo, independe a quantidade produzida. Não dependemos da quantidade produzida. Ainda que não produzida nenhuma unidade, a empresa incorrerá no custo fixo. Nós temos que o custo variável, ele depende da utilização, da produção, né, da produção de unidades de um determinado bem, que obviamente é objeto aí de produção da empresa. E nós temos ainda o chamado custo total. O custo total é aquele que é sintetizado pela soma do custo fixo e do custo variável. Pois bem, essa é a primeira videoaula na qual nós tratamos de teoria dos custos. Eu espero que tenha ficado claro para vocês a diferença entre custo total e custo variável e custo fixo. Lembre-se o seguinte, nós estamos tratando ainda de teoria da firma. Nós continuamos trabalhando nesses conceitos. Vocês vão ver que depois dessa parte básica totalmente consolidada, vai ficar muito mais fácil entender todo o restante do programa de micro. Ele corre, ele flui bem mais rapidamente. Realmente, nós precisamos aí solidificar bastante
assim como foi feito na macroeconomia lá nas videoaulas da Receita Federal, de preparação para a Receita Federal, da mesma forma eu estou fazendo aqui no Banco Central. O que é que nós vamos fazer na micro? Nós vamos consolidar bastante as teorias iniciais e, a partir daí, fazermos aplicações. Você vai ver que sempre que você entender muito, ou entender bem, ou souber a linha de raciocínio, entender o que eu estou dizendo, a lógica do raciocínio econômico, depois vai ficar muito fácil nós ganharmos questões em toda ou qualquer aplicação. Observaram que aqui no Eu Vou Passar fica muito mais legal, muito mais divertido e muito mais gostoso aprender economia? Fica comigo, nas próximas videoaulas nós vamos continuar tratando de teoria da produção. Um grande abraço!